SAF ou não, as taças ficaram lá. Então é bom frisar isso para quem se recusa a entender que o fair play financeiro não vai afetar o Flamengo, não vai afetar o Palmeiras, que você também citou, Tirani. Porque esses clubes não estão na alça de mira de um fair play financeiro, que existe um projeto que até hoje a CBF não colocou em prática. Mesmo? Eu pergunto, Mauro, o que você espera, o que se esperar do Vitor Pereira no Flamengo? Ele vai tentar de novo fazer o que a diretoria queria que o Paulo Souza fizesse lá atrás? Renovar o elenco, mudar? Ou a ideia é outra com a chegada dele? O que você acha? Bem, primeiro é a terceirização, né, do futebol. Fala, nação. Saudações de Blinco. Nação, vambora, rede aqui. Mais um vídeo que eu tô trazendo pra vocês. E dessa vez, o Mauro César Pereira, né, deu aula na sua análise sobre o Flamengo. Vitor Pereira. Também tem notícia sobre Douglas Costa, se vem ou não pro Flamengo. Agostinho Rossi, também goleiro do Boca. Tá muito perto de fechar um pré-contrato com o Flamengo, né? E tudo mais aqui no canal sobre o nosso Mengão, né? Então vambora, rede aqui, né? O Mauro César dando aula os amigos dele de bancada aí, entre aspas, né? De sala de bate-papo aí. Então é isso aí. Vai deixando seu like, se inscreve no canal. Eu quero dar os créditos aqui à ESPN Brasil e ao canal UOL Sport, né? É isso aí, tamo junto e vambora. Link na descrição como crédito. Vambora pro vídeo. Número 283 para falar do futebol brasileiro. Todo mundo tá voltando aos treinamentos e tudo mais, porém, Palmeiras e Flamengo, ao que parece, vão seguir dando as cartas. Será que é isso mesmo? Então eu pergunto, Mauro, o que você espera, o que se esperar do Vitor Pereira no Flamengo? Ele vai tentar de novo fazer o que a diretoria queria que o Paulo Souza fizesse lá atrás? Renovar o elenco, mudar? Ou a ideia é outra com a chegada dele? O que você acha? Bem, primeiro é a terceirização, né, do futebol, como foi com o Jorge Jesus, como se tentou com o Paulo Souza e agora com o Vitor Pereira, ou seja, alguém que tome conta ali do CT. O Vitor Pereira tem mais, acho que, condições de fazer isso, de reproduzir algo parecido com o JJ, nesse aspecto, né, do que o Paulo Souza, porque tem, acho que, mais peso para chegar lá e, por exemplo, acabar com aquelas coisas de Flamengo, né? Do cara que vai lá no CT para fazer sei lá o quê, que leva um amigo. Nos tempos do JJ tinha ponto eletrônico e não entrava ninguém lá. Só os jogadores e os funcionários. Dirigente só o pessoal do futebol. O diretor do parquinho, não tem nada que fazer no CT. Fica no parquinho, irmão. E eu acredito que ele tente fazer algo parecido. E é necessário, né? Ter um ambiente realmente profissional. Sem treinamento é para treinar, não é para curioso. Quer visitar, quer conhecer, no dia que não tem treino, aí vai lá, leva lá o cara, leva o filho, tira foto. E o Flamengo tem essas coisas, né? Todo clube brasileiro acho que tem, né? O Flamengo, nisso, talvez seja o pior. Mas, enfim, eles vão tentar de novo terceirizar o futebol. A vantagem do Vitor Pereira hoje é que ele conhece muito bem o futebol brasileiro, os adversários que ele vai enfrentar, os estádios, os gloriosos árbitros, né? Ele já conhece. E ele conhece muito bem o time do Flamengo, porque ele enfrentou 6 vezes. 6 vezes. 2 no Brasileiro, 2 na Libertadores, 2 na Copa do Brasil. Então ele realmente ele se debruçou sobre esse time, estudou, conhece as características dos jogadores por tê-los enfrentado. O que ele não sabe é o que o jogador é capaz de executar dentro daquilo que ele queira fazer. Aí eu penso em colocar o fulaninho para fazer tal papel. Ele vai ter que treinar, conversar e ver se A ou B executa ou não uma determinada função. Mas em linhas gerais ele sabe como as coisas funcionam. Não acho que ele vai fazer mudanças tão bruscas no começo, porque ele vai ter jogos valendo taças logo no início da temporada, acho que não vai dar tempo, mas ele vai estar também sendo muito cobrado, porque o trabalho dele no Corinthians foi um trabalho comum, não foi um trabalho acima da média. Ele recebeu reforços e ele não conseguiu tirar tanto do Corinthians assim. Teve alguns bons momentos e tudo mais, e outros eu achei bem comum. E a expectativa agora é outra, né? Ele está entrando no lugar de um técnico campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, o Dorival, justamente porque o Dorival, no final, deu sinais de que não conseguiria tirar mais. Até por conta isso que falamos há pouco, essa relação de amigo, paternalista, dos técnicos brasileiros. O Flamengo fez partidas ridículas depois de ganhar a Libertadores, ridículas. E o Dorival minimizava nas coletivas, alegando cansaço, quando o time que jogou aqueles jogos era diferente do time da Libertadores e da Copa do Brasil, alegando desgaste emocional, isso, aquilo, mas sempre botando panos quentes. Quando os jogos contra a Juventude, Coritiba, Corinthians não, perdeu, mas até fez uma partida aceitável, era o time reserva também. E Avaí no Maracanã, foi uma coisa patética. Um campeão tem que se dar o respeito, campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, tomando surra de time rebaixado, de time desmontado, desmobilizado, caso do Juventude, com o Celso Roth reaparecendo. Isso é ridículo. Aquilo foi patético. E a diretoria parece que percebeu que ali o Dorival chegou no limite. Então o Vitor Pereira vai ser muito cobrado, né? Ele vai ser muito cobrado, ele vai ter que fazer um time jogar bem e ser vencedor. Agora,
Acho que é isso que o técnico espera, né? Como desafio. Ele tem o melhor elenco do país, num país onde ele já conhece o futebol, já trabalhou por um ano, né? E ele vai nos brindar, certamente, nos primeiros dias do ano, com uma entrevista muito esperada, né? Que talvez traga novos elementos para essa discussão, que serviu e serve de cortina de fumaça para outros. Eu acho, assim, a priori, acho que ele agiu errado, a não ser que ele apresente algum argumento realmente muito poderoso, tá? Mas, independentemente disso, essa história do Vitor Pereira do Corinthians, que o Flamengo tem nada com isso, o Flamengo contratou um técnico desempregado, né? O cara está fora do Corinthians. Foi lá e contratou o cara. Mas essa história serve até hoje de cortina de fumaça para problemas sérios que tem o Corinthians, na sua gestão, nas suas finanças e tudo mais, e que ficou se discutindo só isso durante esse período, né? Então eu imagino como ele, pelo temperamento do cara, né? Tem aquela clássica entrevista dele lá na Arábia Saudita, que ele chuta o pau da barraca, que foi já há algum tempo. Eu imagino que ele venha com alguma carta na mão, alguma bomba na mão, né? Uma granada, né? E granada sem pino. Então, essa entrevista vai ser interessante também, né? Vamos ver como vai ser. E o trabalho, assim, acho que ele tem essa expectativa. Eu queria fazer um registro rápido de uma coisa que é importante, está passando batido. Diga. O pessoal fala muito em fair play financeiro. O Nátio Fernandes voltou para o River Plate. O River estava cobrando o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro contratou o Nátio, então não pagou tudo, né? Ficou devendo uma parte, tudo, teve que ter esse rolo. Usou o jogador, ganhou títulos e ele voltou. Para isso que tem que ter fair play financeiro. Porque você usa um jogador, né? Utiliza um jogador, ganha taças, ele te ajuda a ganhar taças, 2, 3, 4 taças, aí não pagou e tudo resolve aqui, vai embora, acabou. Se tiver fair play financeiro, esse tipo de coisa fica mais difícil de acontecer, entendeu? Você imagina o Manchester City ganhar o título inglês com o Haaland e depois devolver para o Borussia Dortmund porque não pagou o Haaland? Alguém consegue imaginar isso? O Haaland fez o gol ontem de novo. Olha, ganhamos o Campeonato Inglês e a Liga dos Campeões. Aí terminou lá campeão, finalmente, o Guardiola é o máximo. Pô, aí o Dortmund, olha, estão devendo aqui uns euros aqui pra gente, alguns milhões. Então vamos devolver o Haaland para você. Ninguém imagina um negócio desse. Tem lá os dribles também na Europa, lá no fair play financeiro, aquela história do Mbappé quando foi do Mônaco pro PSG, né? Tinha umas. O negócio vai ser desfeito se for rebaixado para a segunda divisão, o PSG, nunca iria acontecer. Tem umas manobras também ali que eles fazem. Mas esse é o ponto. E um clube que tem lá os seus benfeitores, que colocam dinheiro, agora vai inaugurar estádio e tudo mais. Então ganhou a taça e voltou, igual o Cruzeiro. Ganhou 2 vezes a Copa do Brasil naquela situação. As taças estão lá, ó. SAF ou não, as taças ficaram lá. Então é bom frisar isso para quem se recusa a entender que o fair play financeiro não vai afetar o Flamengo, não vai afetar o Palmeiras, que você também citou, Tirani. Porque esses clubes não estão na alça de mira de um fair play financeiro, que existe um projeto que até hoje a CBF não colocou em prática. Boa, é bom ponto, né? Tipo o manobrista que pega o carro para sair, né? O carro do outro lá, depois devolve, tá tudo certo. E Mauro, e nesse brasileiro que vai começar, vai ter metade dos treinadores que vão trabalhar em times brasileiros são estrangeiros, né? É uma marca bem impressionante, né? Que também simboliza o descrédito dos treinadores do Brasil, né? É um caminho sem volta, né? Você vai ter momentos com mais brasileiros, com menos brasileiros. A reserva de mercado dos técnicos brasileiros, que eles tanto defendem, né? Defendem até hoje, já acabou, né? Não tem mais. E você pode observar que já houve momentos de um número menor de técnicos estrangeiros, aí os brasileiros ganham espaço, mas poucos conseguem aproveitar essas oportunidades, né? Um que aproveitou bem foi o Mano Menezes, que fez uma campanha muito boa no Internacional. E alguns jogos até saindo um pouco daquele padrão Mano super defensivista e tal. Acho que o Mano, até para minha surpresa pelo menos, conseguiu ganhar boas casas em 2022. Ele voltou a ser o Mano do início da carreira dele, né, de uma certa forma, né, Mauro? Porque ele não era um treinador defensivo, era um treinador de marcação forte, mas enfim. Isso, ele virou o cara que... Acho que o maior exemplo disso é a final da Copa do Brasil, ele com um time melhor que o Flamengo, ele tem ali um 0-0, ele fica abraçado ao 0-0 até o final, se prepara para ganhar nos pênaltis, ganha nos pênaltis, mas ele tinha condição de ganhar no tempo normal, jogando em casa, e aquilo era tratado como o máximo. Nossa, que estratégia. Ele parece que se apaixonou por essa proposta. E esse ano que passou, que está terminando, a temporada que passou, ele realmente ele se recuperou bem. O Diniz também, acho que embora não tenha vencido. Novo? Será? O goleirão do Boca vai chegar para o Flamengo? Conta pra gente, Pedro. Valeu, pessoal. O noticiário do Flamengo deu uma esquentada com um registro feito pelo paparazzo rubro-negro e também pelo jornalista Bruno Castanha, lá do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e também do atacante Douglas Costa, um encontro dos dois, um jantar na zona oeste do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, um encontro dos dois. Um registro apenas, o Marcos Braz saiu até
desse restaurante, diz que estava com Douglas Costa, mas não quis se aprofundar no assunto. Não disse que era uma negociação, nada nesse sentido, mas apenas um encontro com esse jogador, Douglas Costa, ex-seleção brasileira, disputou até a Copa do Mundo de 2018, passou por grandes clubes europeus, como por exemplo a Juventus, e estava no Grêmio até o ano passado, atualmente no Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Ele tem contrato até o fim de 2023 com o clube norte-americano. O Flamengo também, com as outras possibilidades na mesa, busca o Gerson, tem aquela questão do valor. O clube, o Olympique de Marseille, os franceses pedem 20 milhões de euros pelos 80% do Gerson. O Flamengo ainda detém 20% do jogador, tenta uma composição, está bem difícil. E tem, claro, a questão que a gente vem falando do goleiro Rossi. O Flamengo quer o jogador, a partir de janeiro pode fazer um pré-contrato com o Rossi, goleiro do Boca Juniors. Ele tem contrato até junho. Então, aí ficaria mais fácil essa questão. O Flamengo poderia assinar um pré-contrato em janeiro e aí tentar uma composição com o Boca para a liberação imediata, já que o Flamengo se reapresenta no dia 26 no Ninho do Urubu e a partir de janeiro, Vitor Pereira assume de forma oficial como novo comandante rubro-negro. Aí vai começar a era Vitor Pereira. Douglas Costa, será? Tem que ver se no dia do contrato ele não vai marcar um casamento, né? Porque ele gosta de casar e recasar e tudo. Mas, Edu, o Marcos Braz não pode encontrar um jogador de futebol que já tem que ser uma negociação para o Flamengo. Eu estou brincando aqui, eu também ficaria curioso e também pensaria que está havendo uma negociação para levar o Douglas Costa para o Flamengo. Não e dá. A gente torce para o casal Douglas Costa casar várias vezes, porque é gostoso também. Sim, celebrar o amor. Se for para a felicidade de ambos, é evidente que a gente torce. E o Rossi, se vier, tem o Santos. Ele chega para brigar pela titularidade? Não, o Flamengo precisa de mais um goleiro, né? Com a saída do Diego, não tem absolutamente nenhuma dúvida que um time com as pretensões do Flamengo e com as necessidades de um elenco profundo e de qualidade precisa fazer uma contratação. Agora, é também necessário tomar cuidado, né? Porque não pode ser... A posição de goleiro, ela tem uma hierarquia, na maioria dos clubes, né? Tem uma hierarquia bem clara, quem joga, quem não joga. Quando o titular se machuca, tem que ter uma substituição à altura, mas o cargo não pode estar em disputa, porque, né, é uma posição diferente das outras. E o Flamengo demorou para encontrar solidez, né? Algo que pudesse estabelecer ali uma situação de tranquilidade no gol. Mas quando o Santos esteve bem fisicamente, ele tomou conta da posição e creio que a posição dele, não deve ser ameaçada. Não sei se na cabeça das pessoas que tomam decisão no Flamengo, o Rossi é um goleiro que chega para fazer uma sombra ao titular ou chega para disputar a posição. De qualquer maneira, quem não gostaria de jogar no Flamengo, né? E tem uma outra questão que a gente precisa lembrar. As pessoas que tomam decisão, a gente falou do Marcos Braz agora há pouco, estão habituadas e estão digamos, fazendo um trabalho de cuidados com o ambiente interno do vestiário que tem, sim, sido bem feito. Então, não acho que a diretoria do Flamengo erraria ao criar uma situação na sua posição, na posição de goleiro, que demorou tanto tempo, como eu disse, para ficar, digamos, sólida e tranquila, como está hoje. Tá, se é Rossi e na posição de atacante, o Flamengo precisa de alguém como o Douglas Costa? Cairia bem no time? O Douglas Costa, que jogou no Grêmio, não, né? Não. Aí que tá. É a última imagem que temos dele. Esse é mais um jogador que, quando pensamos naquilo que ele tem capacidade para fazer, o jogador que ele foi quando esteve fora do Brasil, o jogador que foi quando jogou na seleção brasileira, esse é um jogador. O Douglas Costa do Grêmio nem parece ser a mesma pessoa. Não há nenhuma crítica pessoal aqui, só estou dizendo das distâncias, né, que a gente pôde acompanhar de desempenho entre o Douglas que o Grêmio contratou e o Douglas que o Grêmio viu em campo. Mas também não temos motivo para imaginar que essa última imagem do Douglas Costa é a definitiva. Em termos de potencial, se o corpo dele ajudar, se a parte física estiver ok, é sim um jogador para se prestar atenção. Acho que embora não tenha vencido. Então é isso aí, nação. Mais um reaction agora do Mauro César Pereira, um pouco sobre Douglas Costa, um pouco também sobre Agostinho Rossi, né, que pode estar muito perto de fechar contrato com o Flamengo, né, um pré-contrato a partir de janeiro, né, quando o ano virar.
O Mauro César ele tocou em um ponto importante ali, né? É que quando o Flamengo ele tem técnico brasileiro, querendo ou não, a diretoria do Flamengo acaba influenciando muito ou querendo se meter muito dentro do futebol, dentro do campo ali, né? Já com treinador estrangeiro isso não acontece, né? Não aconteceu com o Jorge Jesus, não aconteceu com o Paulo Souza, não aconteceu, possivelmente não vai acontecer com o Vitor Pereira agora, como o Mauro César falou, né? Vai tentar fazer a mesma estratégia que o Jorge Jesus. Tinha até ponto eletrônico disso. E essa notícia eu nem lembrava que tinha ponto eletrônico lá na época do JJ. Entendeu? Queria eu bater ponto pra poder jogar bola. Vamos trabalhar, deixa eu bater ponto aqui. Vou jogar bola. Mas aquilo, brincadeiras à parte, né? O Domenech, acho que foi o Domenech, se não me engano, quando ele saiu, né? Ele falou que o problema do Flamengo estava dentro do clube internamente, né? E, querendo ou não, isso era verdade. Mas quando o Flamengo ganha títulos, essas coisas, isso acaba ficando escondido, né? Jogando por baixo do tapete, né? Quando em 2021 isso veio muito à tona, né? Quando o Flamengo não ganhou quase praticamente nada, né? Então veio muito à tona sobre a diretoria, fora Baggio, fora Landim, fora todo mundo. Então, em 2022 isso mudou, o Flamengo voltou a ganhar, então o problema da diretoria, né? Que o Flamengo tem muito problema interno ainda, né? Que acaba refletindo dentro de campo, acabou sendo ocultado pelos títulos, né? E pelo bom momento do Flamengo. E agora com o Vitor Pereira, o que eu espero do Vitor Pereira é que ele faça um bom trabalho. Alguns jogadores já elogiaram o papel do jogador. Alguns jogadores como Davi Luiz e Everton já elogiaram o papel do treinador, né, antes de ele ser anunciado. Mais ou menos ali na faixa de 2 de janeiro, o Vitor Pereira deve ser anunciado. Deve ter a tua entrevista coletiva do Vitor Pereira, né? E é um ponto que todo mundo está curioso para saber o que o Vitor Pereira vai falar. O Mauro César falou, o Vitor Pereira, ou ele vem tranquilamente, ou ele vem dando uma desculpa com uma granada na mão, né? Sem pino. Esse foi o termo ali, mais ou menos, que o Mauro César falou. Mas aquilo, a partir de janeiro, todo mundo quer a entrevista coletiva do Vitor Pereira. No primeiro mês, ou na primeira semana de janeiro, é o que todo mundo quer ouvir. Qual é a desculpa do Vitor Pereira, né? Ou desculpa, ou o que ele vai falar, né? Porque existe 3 verdades, né? Entre aspas. 3 falas, né? A do Willian, o Vitor Pereira e a verdade em si, né? Então vamos ver o que ele vai falar. Como que ele saiu do Corinthians, sei lá o que, desculpa da sogra, sei lá o que. Mas vai ser engraçado. E eu vou transmitir aqui ao vivo, né? No canal, a entrevista coletiva do Vitor Pereira, né? É isso aí, tamo junto, nação. Deixa o like, se inscreve no canal para ajudar o canal e junto!